O suor é fundamental para o controle da temperatura interna do corpo. Quando ocorre em excesso, no entanto, especialmente nas axilas e palmas das mãos, costuma gerar constrangimento. O problema atinge homens e mulheres na mesma proporção e costuma comprometer o convívio social, levando a pessoa muitas vezes a evitar atividades como reuniões e eventos sociais. A hiperidrose sempre foi tratada com cirurgia, mas para aqueles que não têm interesse em submeter a um procedimento cirúrgico e mais caro, existem tratamentos alternativos. E é sobre isso que a gente conversa agora com o dermatologista Marcelo Duarte Vieira. Bom dia, Marcelo, obrigada pela presença. Bom dia. Por que algumas pessoas desenvolvem a hiperidrose? A hiperidrose ela é uma característica da pessoa na maioria dos casos. Existem alguns casos mais raros que a hiperidrose é causada por alguma outra doença. Mas normalmente é uma característica da pessoa e a pessoa tem esse suor aumentado excessivo em determinadas áreas, como axilas, palmas das mãos e planta dos pés. São algumas situações que fazem desenvolver mais ou menos, e no caso das doenças, quais seriam? No caso das doenças, algumas doenças como hipertireoidismo, por exemplo, é a mais comum. E o aumento pode ser em qualquer região e realmente uma característica da pessoa que pode acontecer durante todo o dia, ou não, ou pode acontecer em situações, por exemplo, uma pessoa que é obesa, e essa condição, por exemplo, pode levar a ficar mais evidente ainda esse aumento de suor. O ruim é que o convívio social fica comprometido, né? Tem pessoas que deixam de sair porque a camisa fica molhada, enfim. Isso causa bastante constrangimento. Exatamente, né? É um constrangimento importante porque o paciente, imagina, ele fica com a camisa molhada, ele se sente constrangido, há um mau cheiro. O paciente que tem hiperidrose nas mãos, ele tem vergonha em cumprimentar uma pessoa. Até evita. Evita. Então é uma situação realmente que atrapalha o dia a dia do paciente. Como é que é o tratamento sem cirurgia? O tratamento sem cirurgia ele é realizado com a toxina botulínica, que é muito conhecida como Botox, que é apenas uma marca comercial. E ele é feito com uma aplicação bem superficial na pele, com uma agulha, um tratamento bem tranquilo, rápido, bem simples e bem efetivo. Mas isso é no local onde acontece? No local, é feito no local, os 3 locais normalmente que se faz é axila, palma das mãos e planta dos pés. São várias picadinhas no local, bem superficial. Um tratamento bem tranquilo, é bem efetivo, tem uma durabilidade de em torno de 1 ano. E é um tratamento, para quem não quer submeter uma cirurgia, realmente bem interessante. E se aplicar numa parte do corpo, não vai começar a sair suor em outra parte daí? Não, normalmente não há essa compensação. O que acontece, às vezes, é um paciente, por exemplo, faz na axila, a axila praticamente não soa mais, em volta continua suando que nem já suava. O paciente até tem um pouco essa sensação, mas realmente, normalmente não há essa compensação. Existem alguns casos raros, mas não é comum. Nesse caso da aplicação da toxina botulínica, é para qualquer indicação, por exemplo, você falou de pessoas obesas, de pessoas, ou não, ou que seja uma característica da pessoa. Essa aplicação é para todos esses casos? Sim, na verdade, o que define hiperidrose a gente não consegue medir exatamente, não existe um exame que vai medir exatamente que a pessoa sua muito e aquilo é hiperidrose ou não. Na verdade, a gente caracteriza como hiperidrose a pessoa que tem se incomoda com aquilo, a partir do momento que aquilo está incomodando o paciente, a gente caracteriza como hiperidrose e ele pode realizar o tratamento. É preciso algum tipo de manutenção, de reaplicação? Ou é definitivo essa... Não. Ele é temporário, ele dura de 6 meses a 12 meses e normalmente é feita uma aplicação anual para manter o resultado. E a aplicação é feita em consultório ou requer internação? Não, feito em qualquer consultório médico, sem apenas anestesia tópica em pomada. Você é dermatologista, né? Que médicos estão aptos a fazer esse tipo de aplicação? Na verdade, qualquer médico normalmente são feitos pelos médicos dermatologistas. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer e tem alguma contraindicação a problemas de saúde, enfim? A contraindicação seria alguns problemas neurológicos, algumas doenças neuromusculares, como miastenia graves. E grávida e paciente que está amamentando a gente sempre evita, tá? Na verdade, não existe idade mínima, normalmente é feito em maiores de idade.
ou também acima de 12 anos, com autorização dos pais, pode se realizar sem problema. Agora a gente está falando dessa aplicação para quem tem medo de cirurgia, a gente diz evitar, mas é porque tem medo. E para quem tem medo da agulhinha do Botox também, existe como prevenir algumas formas, de repente até a própria higiene, para evitar esse suor excessivo? Sim, sim. A pessoa pode usar, tem diversos desodorantes, a pessoa pode procurar alguns desodorantes que se adequam, a pessoa se adequa melhor a eles, a higiene. Isso, os cuidados no dia a dia são sempre importantes para quem não quiser nem fazer a toxina botulínica nem a cirurgia, para se manter sempre bem. E assim que a pessoa fez a aplicação, ela já percebe a diminuição do suor nas primeiras horas? Não, leva a em torno de 7 a 15 dias para a gente ter o efeito máximo. Realmente aí com 3 dias inicia e com 7 a 15 dias já existe. No caso da mão fica muito dolorido, aplica na mão mesmo? Na mão mesmo. É um pouco dolorido. As agulhadas são dadas na mão, incomoda um pouquinho, mas normalmente o que a gente vê dos pacientes é que, embora seja um pouquinho dolorido, eles ficam realmente satisfeitos com os resultados e acabam reaplicando mesmo se sentindo um pouquinho de dor. Ok, obrigada pela participação, bom dia. Obrigado. Bom dia a todos.